Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos hoje a um novo livro bíblico, o livro de Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele escreveu esse livro em 68 ou 75, entre 68 e 75 depois de Cristo, ok? A palavra-chave desse livro é Batalha pela Fé. E para resumir, e a gente poder entender melhor o livro de Judas, Judas estava ansioso para escrever sobre a nossa salvação, porém, ele mudou de assunto para abordar e contender pela fé. Depois de Judas advertir contra os falsos mestres, ele nos aconselha sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual. Aqui está a sabedoria que faríamos bem em aceitar e aderir enquanto vivemos estes dias do fim dos tempos. Bem, então vamos lá ao capítulo único do livro de Judas, que tem 25 versículos, e diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus, Pai, e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, eu vou fazer uma pausa para comentar esses primeiros versículos para dizer que Judas percebeu que alguns homens ímpios estavam entrando no meio da igreja do Senhor e estavam convertendo as pessoas através de ensinamentos e doutrinas que estavam causando dissolução à graça de Deus. Eles estavam negando a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Hoje também existem homens ímpios que estão fazendo a mesma coisa, negando a Deus, negando a Jesus e pregando doutrinas de demônios às pessoas. E as pessoas estão, por negligência, indo ao encontro desses homens ímpios, aceitando seus ensinamentos e estão, ainda que na melhor das intenções e por inocência, né? Entre aspas, inocência entre aspas, praticando uma doutrina que é contrária à vontade de Deus. Então, cuidado, meu amado. Use a palavra de Deus como única regra de fé e de prática na tua vida. Pratique a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor. Cumpra os conselhos, os ensinamentos que Jesus assim deu nos seus anos que passou nesta terra, ministrando a palavra de Deus. Ele deu exemplos, né? Vamos seguir os exemplos de Jesus. A punição eterna dos ímpios. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Exortação à perseverança da fé. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, nos últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, que são desejos. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Glória a Deus por sua proteção. Ora,
Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Uma palavra maravilhosa que o Espírito Santo deu a Judas, né? E ele falou, parece que ele falou ontem essas palavras para nós, porque ele se referiu aqui a homens ímpios e enganadores que estão ensinando doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Ora, meus amados, cuidado, temos que andar conforme a palavra do Senhor. Para isso, nós temos que examiná-la. Examinai as Escrituras, porque são nelas que tem as palavras de vida eterna. Não tenha preguiça de ler o santo livro do Senhor. É a palavra de Deus. Como é que você vai ter preguiça de ouvir Deus falando com você? Leia um capítulo por dia. Leia meio capítulo, né? Estude, medite. Não entendeu? Pergunte, pode falar comigo. Né? Eu vou até dar o meu telefone aqui, o DDD é 84 98738 6586. Pode me ligar, mande mensagem. Jacó, não entendi essa parte da Bíblia, me explique. Eu vou explicar para você. Mas você não pode ficar em dúvida sobre a palavra de Deus, nem pode, por preguiça, ouvir doutrinas sem confrontá-las com a Bíblia. Religiões podem levar você a pecar, desde que elas estejam contrárias à palavra de Deus. Se a doutrina da tua igreja é contrária à palavra de Deus, então você está desobedecendo a Deus. Porque nós que obedecemos ao Senhor, é porque nós olhamos para a palavra do Senhor. Os evangélicos são muito odiados porque eles dizem ter a salvação. Mas se você cumpre a palavra de Deus que nós lemos, né? Nós evangélicos lemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática nas nossas vidas, e quando a gente comete um pecado, a gente se arrepende amargamente, vai para os pés do Senhor, pede perdão e faz um compromisso com Deus de deixar aquele pecado para trás, não praticar mais e fazer a vontade de Deus, fugindo do pecado, se santificando a cada dia. Deus quer nos ver assim, em processo de santificação, nos santificando, fugindo do mal, fugindo do pecado, olhando para a palavra, gastando tempo com a palavra de Deus, com os louvores ao Senhor, né? Isso sim é que nos dará a salvação, porque Deus nos justificará pela sua bondade, pela sua palavra, pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Mediante a nossa fé, que nós temos depositado em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Não tenha fé em pessoas, seres humanos, principalmente que já morreram, né? Os vivos já não podem fazer muita coisa por nós, imagine os mortos. Mas Jesus disse: credes em Deus e crede também em mim. Aqui Judas também falou de homens que têm enganado pessoas, né? E até levado pessoas a cometerem torpezas. O que é torpeza? São coisas nojentas, né? Homens com homens, mulheres com mulheres, cometendo torpeza e desonrando aos seus próprios corpos. É o que diz a palavra de Deus. Homens sensuais que ficam atraindo as pessoas para a sensualidade e desviando as pessoas do sexo adotado por Deus, né? O sexo aconselhado por Deus, que é o sexo entre homem e mulher no casamento, né?
Sodoma e Gomorra foram destruídas porque existia uma grande idolatria em Sodoma e Gomorra e existia também a fornicação, né? O sexo desenfreado entre pessoas que não eram casadas e também pessoas do mesmo sexo. Por isso, Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo que destruiu a todos daquela cidade. Então, tenhamos cuidado, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela é a verdade. O que os homens dizem, não. Mas a palavra de Deus é verdadeira. E que Ele te abençoe e te faça obediente à sua palavra.